Se o lobisomem mantém total consciência de seus atos quando transformado, por que acontece dele atacar quem não quer? Em muitos relatos por aí. Então hoje, como funciona a mente de um lobisomem? Vamos iniciar falando sobre o lobisomem na cultura pop. Vou ser bem breve, já que é aquilo que a gente já conhece, né? Já tá na nossa cultura que o lobisomem é um homem que se transforma em um monstro na lua cheia e vira uma besta descontrolada. Parece que não se transforma por vontade própria e não tem consciência do que faz quando tá transformado, né, galera? E a gente pode ver isso em diversos filmes, Van Helsing, Um Lobisomem Americano em Londres, O Lobisomem, Anjos da Noite, entre vários outros. Então eu acho que a maioria das pessoas acredita que o lobisomem não se controla, não tem a consciência humana quando tá transformado. Mas eu vou mostrar para vocês que é bem diferente disso. Vamos dar uma olhada em alguns casos antigos e reais sobre lobisomens e vocês vão notar coisas muito interessantes no comportamento do monstro. Isso vai ajudar a gente a entender como funciona a mente dele. Deixando claro que eu vou explicar tudo sobre como funciona. Mas agora vamos para o primeiro caso. Gilles Garnier. No século XVI, na região de Dole, na França, uma proclamação foi lida em praça pública autorizando os moradores a rastrear e matar um suposto lobisomem que vinha aterrorizando a aldeia. Enquanto caminhava pela floresta, um grupo de camponeses ouviram gritos de uma criança pequena, acompanhada por um uivo infernal de um lobo. Armados, eles correram até o local e viram uma criança ferida lutando contra uma criatura descrita como monstruosa, que fugiu ao ver tantas pessoas chegando. Mais tarde, uma criança de 10 anos desapareceu. Logo o caso foi investigado e descobriram a casa de Gilles Garnier, um eremita que vivia isolado e declarou ser um lobisomem devorador de pessoas. De acordo com seu depoimento no julgamento, uma noite enquanto Garnier estava caçando na floresta, tentando encontrar comida para si e para sua esposa, um espectro apareceu para ele e ofereceu algo para aliviar seus problemas. Deu-lhe uma pomada que lhe permitia mudar sua forma para a forma de um lobo, tornando mais fácil sua caça. Garnier confessou ter perseguido e assassinado pelo menos 4 crianças com idades entre 9 e 12 anos. Em outubro de 1952, sua primeira vítima foi uma menina de 10 anos de idade, a quem ele arrastou para uma vinha fora de Dole e estrangulou-a e comeu a carne de suas coxas e braços. Quando ele terminou, tirou um pouco de carne e levou para sua casa, para sua esposa comer. Semanas mais tarde, Garnier atacou cruelmente outra menina, mordendo e arranhando, mas foi interrompido por transeuntes e fugiu. A menina sucumbiu aos seus ferimentos. Alguns dias depois, em novembro, Garnier matou um menino de 10 anos de idade, comendo a carne de suas coxas e barrigas e arrancando uma perna para guardar para mais tarde. Finalmente, ele estrangulou outro menino e foi interrompido pela segunda vez por um grupo de transeuntes. Ele teve que abandonar sua presa antes de que pudesse comer. Garnier foi considerado culpado por os crimes de licantropia e bruxaria e foi queimado na fogueira em 18 de janeiro de 1573. Apesar de Garnier ter sido queimado na fogueira, o julgamento foi feito pelas autoridades seculares e não pela Inquisição. Mais de 50 testemunhas depuseram que ele atacou e matou crianças nos campos e vinhas, devorando sua carne crua. Ele foi visto às vezes em sua forma humana e, por vezes, como um loup-garou, também conhecido como rougarou. É uma criatura canibal das lendas francesas, similar ao lobisomem. Então, após Gilles Garnier ser abordado por uma entidade e ter se transformado em um lobisomem, ele caçou e matou com a intenção de se alimentar e alimentar a esposa. Continua sendo um assassino cruel, né? Que merda. Mas ele esteve bem insano para ter feito isso. Bem pesado falar dessa forma, mas vocês entenderam. Além de Gilles, um dos piores licantropos de todos os tempos foi o lobisomem de Chalons, também conhecido como Alfaiate Demônio. Ele foi indicado em Paris em 14 de dezembro de 1598, sob acusação de assassinatos que foram tão cruéis e terríveis que o tribunal ordenou que todos os documentos da audiência fossem destruídos, até mesmo o nome verdadeiro dele foi perdido na história. A história foi preservada pela população ao longo dos anos e por alguns relatos que diziam que o homem era uma criatura do mal, que foi queimado em praça pública. Atraía crianças de ambos os sexos para sua loja e após ter
abusado delas, meu Deus. Ele cortava suas gargantas e depois vestia seus corpos, articulando-os como um açougueiro corta carne. No crepúsculo, sob a forma de um lobo, ele vagava pela floresta para atacar vadios transeuntes e rasgar suas gargantas em pedaços. Barris de ossos secos foram encontrados, escondidos em suas adegas, bem como outras coisas sujas e hediondas. Eu acho que esse lobisomem que esconde ossos, rasga gargantas e corta vítimas como um açougueiro não é lá uma vítima de alguma maldição. Se ele for um lobisomem, é bem inteligente. Também temos o lobisomem de Poligny, de 1521, que é um caso bem famoso, em que Philibert Montaut, Pierre Bourgot e Michel Verdun foram julgados por terem feito pacto com o diabo e por licantropia. No caso, um homem foi atacado por um lobo e acabou conseguindo ferir o animal. Ao seguir o rastro do lobo, ele se deparou com Michel Verdun sobre os cuidados de sua esposa. O homem avisou as autoridades e Verdun foi preso e torturado. Assim admitiu que ele era o metamorfo e também entregou o nome de seus dois cúmplices, Philibert Montaut e Pierre Bourgot. Podemos ver que eles caçam, matam, atacam de forma inteligente. Não exatamente porque a fera é inteligente, sim porque o portador da fera ainda é humano, se mantém são na transformação. No entanto, por que eles acabam matando alguém sem querer, já que eles mantêm a consciência humana? Vamos lá. Aqueles que fazem o procedimento do ritual fazem porque querem, acabam recebendo esse poder e usam como bem querem. Porque se não fosse assim, eles não gostariam muito da ideia. Mas nem tudo são flores, né? Atualmente não temos fontes confiáveis de casos de lobisomem. A internet está aí para ajudar e atrapalhar, né? Não sabemos o que é real ou não. Porém, eu separei um aqui para vocês. Esse caso veio de um cara que é especialista em magia e feitiçaria, vocês devem bem saber quem é, né? E foi passado por ele mesmo, então isso vai ser muito interessante. Vou falar aqui bem resumido porque eu vou dizer como eu me lembro que era. A mulher que virava bicho era mãe de alguns filhos. E ela acabou matando o pai dos filhos dela. Acabou matando o marido, matando transformada. Um dos filhos até enlouqueceu. Essa mulher vivia de pedir esmola para sobreviver e sustentar os filhos. Mas a parte principal é, ela matou o marido. Por que ela matou o marido? A resposta. Agora tudo sobre a mente dele. Essa é uma teoria baseada nos estudos de dois magistas, feitas a partir de grimórios antigos, pesquisas e alguns daimons. Existe o lado humano, mas também existe o lado feroz, como se fossem duas personalidades diferentes. Por mais são que você esteja, ele ainda é uma besta, que tem sentimentos mais aflorados e muitos mais fortes, dependendo do que está acontecendo. Existem pessoas que têm dificuldade em conseguir aceitar a personalidade da besta. Em compensação, ficam sãos na transformação, mas têm certas dificuldades temperamentais, como controlar a raiva, por exemplo, fazer coisa que não devia. Em contrapartida, tem pessoas que aceitam a fera, deixam ela solta, e essas conseguem ter mais autocontrole de si sobre coisas que, no fundo, não querem fazer, mas a besta quer. Isso levanta outra parte da teoria. Aparentemente, os lobisomens mais velhos e mais experientes são mais conectados com a parte que se alia à fera e não fica contra ela. Já estão habituados com a sensação de caça, de selvageria. Já os mais novos geralmente são os que matam alguém, os que fazem coisas terríveis contra alguém ou um animal. Geralmente são esses. Eles não têm tanto autocontrole, mesmo que estejam conscientes. Ele está consciente de que vai fazer merda, então tem que tomar muito cuidado. Então, quando alguém vira lobisomem, tem logo essa sensação. A sensação de selvageria, a sensação de fazer coisas primitivas, a sensação de caçar, de correr. E isso está dentro dela. Com o tempo, a pessoa pode acabar se acostumando e aceitando esse lado. E talvez assim ela consiga se controlar muito melhor do que antes. É assim que funciona a mente de um lobisomem. Então sim, um lobisomem se mantém consciente, mas não é só o homem que controla isso.
o homem ainda é um lobisomem, ainda é uma besta e precisa se controlar. Muito bem, esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever, porque se bater 1.300 até o fim do ano a gente vai fazer essa treta aí, beleza? E veja minha playlist de lobisomens ou veja esse outro vídeo. Se inscreva no canal, fique com Deus e até um outro dia.